Olá, onde investir no momento atual? Ok? Bem, eu vou falar duas coisas hoje aqui. Uma, primeiro respondendo um questionamento da Maria Luísa sobre a Petrobras. Como é que ficou essa situação da crise, troca do presidente, não troca, como é que fica em termos de opção de alternativas de investimento agora que os preços baixaram, oscilaram, depois subiu de novo, enfim, como é que fica isso? E depois eu quero falar também para aqueles que, por exemplo, têm um plano de investir em ações em algum momento e querem aquelas ações de longo prazo, aquelas que são geradoras de dividendos, ou seja, você ter renda passiva de uma carteira de ações. Vou falar de 5 critérios que se usa para escolher, eu considero os mais importantes no primeiro momento para saber se uma empresa tem uma saúde financeira. Claro, tem dezenas, mas eu vou pegar 5 aqui que são as referências básicas na minha avaliação. Bom, mas antes disso eu te convido para te inscrever no canal, dê o seu like aí, tá? Ok? Comente, compartilhe e também me siga no Instagram, no Telegram e conheça a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro e o meu curso de Finanças Pessoais, que eu faço questão de relembrar sempre aqui, tá bom? Link na descrição desse vídeo. Muito bem, então sobre a Petrobras, então, só para relembrar um pouquinho, dia 18 de fevereiro de 2021, houve então digamos assim, o estupim, pimba. O presidente discordou da decisão da Petrobras, empresa independente em termos de gestão, uma empresa do mercado e a segunda maior empresa do Brasil. E ele, então, disse que se a decisão de aumentar 10% a 15% do preço do combustível, ele não era favorável, estávamos aí também na iminência de uma greve dos caminhoneiros, enfim. Essa é uma medida, claro, totalmente impopular, ou seja, isso mexe muito com o dia a dia das pessoas. Então, isso teve esse componente aí político influindo esta decisão. Bom, foi 18 de fevereiro. Imediatamente as ações caíram aí quase 20%. Bom, então, o que aconteceu agora mais recente na sequência disso e como é que está a situação de hoje da Petrobras para responder então aí Maria Luísa, tá bom? Bom, apareceu agora nos últimos dias um relatório do quarto trimestre da Petrobras e ainda num processo de recuperação, mostrou um robusto lucro nesse quarto trimestre e que prova então que a gestão vem trabalhando essa questão de recuperação em termos diante dos acionistas, né? A recuperação financeira, do ponto de vista de ser uma empresa com credibilidade, que vale a pena, enfim, teve lucro, que é o principal item de uma empresa. Ela tem um processo também de desfazer ativos que não são do seu negócio, do seu business, e com isso fazer caixa, fazer dinheiro. Então essa política continua, redução de dívidas também, para ser uma empresa menos carregada de dívidas, e tudo isso vem sendo trabalhado. Agora, como é que fica? Nós não sabemos, porque ainda tem alguns fatos a ser desenrolados aí. Bom, mas esse foi um fato que aconteceu recente, ou seja, o quarto trimestre foi bom, em termos de lucro foi muito bom. Bom, outra coisa é assim, nós não sabemos o futuro, né? Como é que vai ser esse futuro? Quer dizer, o aumento, por exemplo, nesse processo que eu falei de recuperação econômico-financeira, tem aí pela frente algumas coisas para a gente ver. Por exemplo, se mudar o presidente atual, que estava lá, presidente de mercado, enfim, e entrar uma outra pessoa que seja uma indicação política, vamos imaginar que seja isso, então nós teríamos aí o mercado com um posicionamento de que isso não seja então uma coisa confiável em termos de seguir uma cartilha, uma regra econômico-financeira clássica, e que pode decisões serem tomadas como, por exemplo, não repassar o custo para o preço, né, e aí isso é uma medida popular, e com isso esse lucro, né, ele vai ser sacrificado. Então, mais ou menos imaginar, do lado das finanças pessoais, você tem uma renda e você, então, você tem um custo que aumenta, porque são os preços internacionais em termos de formação de custo, e você não tem como aumentar a sua renda, você vai ter um equivalente aqui ao prejuízo, né? Você vai ter um caixa menor, tá? Vamos fazer de conta que o caixa e o lucro são a mesma coisa. Então você vai fazer o quê? Vai fazer dívida. Então você vai aumentar as dívidas, você vai ter um resultado menor ou prejuízo. Então essa é a consequência que se teria num processo de segurar os preços com uma mudança de presidente. Se essa ligação, também não quero entrar no mérito dessa avaliação aqui. Bom, mas então para isso acontecer,
explicando e concluindo essa parte. Eu quero falar da outra parte em seguida, que eu acho que é mais, digamos assim, agradável de falar, que é a parte econômico-financeira, como dicas, 5 dicas para você identificar uma ação que paga dividendos. Então, assim, o que tem que acontecer agora? O presidente da República tem que fazer uma carta para o Conselho de Administração da Petrobras pedindo que seja substituído o presidente. Bom, nessa carta, então, essa carta vai ser apreciada pelo Conselho de Administração, são 7 membros, e antes ainda, esse pedido passa por 2 comitês internos, que é um comitê de pessoas e um comitê de auditoria, que vai avaliar tudo isso. Depois de passar por essas etapas, isso aí, talvez mais uma semana, 10 dias, que eu imagino, tem um prazo para isso, isso vai então ter uma decisão de realmente o Conselho concordar com a substituição do presidente da instituição Petrobras. Tá? Bom, conclusão. O que vai acontecer? O que está acontecendo de imediato? Se é bom comprar ou não comprar? Bom, isso aí, na verdade, a decisão é muito pessoal. Eu não faço recomendação de compra, é bom que fique bem claro, faço uma análise e vejo o contexto que está econômico e político envolvido disso. Isso dá para fazer, qualquer um faz, tá? É só juntar os fatos. A Petrobras não sai ilesa no primeiro momento, porque eu, por exemplo, eu fui muito tempo analista de empresa, trabalhando em banco e vendo, por exemplo, que quando acontece rumores ou alguma coisa que indique que a gestão da empresa ela está sendo afetada por decisões pessoais e não decisões que sejam puramente técnicas, né, o mercado ele fica com restrições. Então, novos investidores vindo, ou seja, comprando mais ações e fazendo com que isso seja valorizada as ações e os preços subam, ou seja, se você tem hoje ações lá dentro, os preços vão subir. Então, para quem tem, vai ser valorizado. Isso não deve acontecer numa situação assim a curto prazo. Tá? Ou seja, eu não imagino que vai acontecer, isso volte ao que estava antes e de repente cresça no curto prazo. No entanto, a longo prazo, tá, tudo é possível. Pode ser que você aproveite agora uma oportunidade a preço baixo, pensando no longo prazo, 5 anos, 6 anos, 10 anos, e realmente a Petrobras consiga nos surpreender, e certamente ela pode ter isso, como empresa, tem um patrimônio, tem, na verdade, um mercado que pode se discutir a questão dos combustíveis fósseis, que tem um prazo de duração, mas em 10 anos, com certeza, não vai ser substituído. Então, ela tem isso, tem essa estrutura de empresa que levou ela a ser a segunda maior do Brasil. Então, temos tudo aí para que pode ser uma oportunidade. Médio prazo, não prazo imediato. Muito bem, deixa eu falar rapidamente aqui sobre, então, agora eu vou falar sobre Petrobras, era isso aí. Espero que eu consiga ter dado essas informações de forma clara. 5 passos para você escolher uma ação que paga dividendos. Ou seja, você quer a longo prazo, você quer ser sócio de uma empresa. O que você precisa pensar? Eu vou falar bem rápido, isso aqui tem que fazer com mais tempo. Primeiro, você tem que olhar, antes de escolher, se a ação que você escolhe é uma de uma empresa que ela tenha um movimento diário que seja no mínimo superior a 100 milhões, ou seja, tem volume, uma empresa que tem então liquidez. Você quer vender ou comprar, você consegue lá, empresas que têm esse porte, você tem essa facilidade. Então tem mais liquidez. Enfim, as ações de modo geral, todas têm liquidez, as que estão no mercado, mas umas mais, outras menos. Uma boa ação é essa. Empresa com lucros constantes. É fundamental, então, o lucro está presente na vida de uma empresa. Então, você vai escolher ela olhando os últimos 5 anos. Essa é uma medida do Warren Buffett, né, também. Então, lucro, última linha, toda a receita menos todos os custos. Bom, outra coisa é as empresas se tem, então, lucros nos últimos 5 anos e também como é que é como é que é a disponibilidade, o crescimento dela nos últimos 5 anos, olhando em termos de rentabilidade, de rendimento, de receita. Se você tem um crescimento constante em termos de negócio, você está mostrando para o mercado que você está, na verdade, ativa, com energia e fazendo esse movimento de crescimento. Então, lucro e receita. Bom, outra coisa é o payout. O que é o payout? É o quanto de lucro que ela tem, ela distribui para os acionistas. Ou seja, tem 100 de lucro, ela distribui quanto? Bom, uma medida padrão é que ela distribua no máximo 90%, ou seja, 10% fica para ela, para os seus investimentos, para as suas necessidades. Outro ponto é, como é que você, então, vê a questão outra coisa, o dividend yield, que é o quanto que você recebe. Dividend yield é a distribuição de lucro. Você é um acionista, você tem ações,
e, por exemplo, a empresa decide que vai pagar R$1 por ação, tá? E o preço da ação que você tem está R$10. Então você ganhou então um dividend yield de 10%. Como é que isso está relacionado com o padrão de mercado? Ou seja, as empresas do Bovespa, as principais empresas tiveram um rendimento de quanto no ano? Foi 5, foi 10, foi 15? Então você vai ver que esses 10 ele está de acordo com o seu objetivo. Então, basicamente, correndo sobre esse ponto, tá, de como é que você escolhe uma ação que paga dividendos, são esses aspectos. Então, primeiro, liquidez diária, em termos de compra. Você vai olhar se tem volume nos negócios, olhando lá na Bovespa. Se a empresa tem lucros constantes nos últimos 5 anos, ou seja, teve anos, todos os anos com lucro. Se tem ano com lucro, outro com prejuízo, outro com lucro no prejuízo, não é uma empresa boa. Empresa que distribui lucros constantes, então, e tem crescimento de faturamento, crescimento de vendas. E outro ponto é o payout, tá? Quanto que ela distribui, no máximo 90%, e quanto que tem de distribuição de dividendos, ou seja, quanto por cento você ganha se você está ganhando mais que o mercado, mais que qualquer outro rendimento, de preferência. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo um pouquinho longuinho, tá? Mas de uma forma sucinta para falar sobre qual é a situação atual da Petrobras, tá? O que precisa acontecer nos próximos dias, tá? Quando você vê esse vídeo talvez já tenha acontecido, e o momento então de tomada de decisão se compra ou não compra. E rapidamente um giro aqui sobre como você identifica aqueles indicadores mais importantes alguns dos mais importantes para você decidir se é uma empresa boa ou não. Tem mais outros aqui, por exemplo, você tem que ver endividamento, fluxo de caixa, mas eu vou deixar para fazer de forma completa e específica num outro momento. Tá bom? Então, ficamos por aqui, tá? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!